Salve, salve fiel, EOFC Corinthians começando e bora sem enrolação com as manchetes de hoje, ó. Primeira notícia de todas, hein? A intertemporada tá acertada para essa pausa do Mundial de Clubes. A segunda notícia de hoje é que Jorge Henrique está de volta num amistoso histórico, um período nostálgico para os corintianos. A outra notícia que a gente vai falar hoje é a frustração de Memphis Depay, que tem um reconhecimento aí no péssimo desempenho do time, inclusive cobrou geral, hein? Será que isso aí vai dar bom, essa cobrança? Mais uma notícia de hoje é sobre também a intertemporada, que tem que ser ofensiva em todos os âmbitos. Vai ter uma pausa, vai ter a recuperação e foco no melhor desempenho depois do Mundial, né? Porque vai ter essa pausa aí em datas FIFA do Mundial na Copa do Mundo de Clubes. E a outra coisa é estatísticas de outro nível, viu? Quando a gente fala de Yuri Alberto e Memphis Depay. Ao mesmo tempo que isso é motivo de orgulho pra gente, também é motivo de preocupação. E eu vou falar o porquê. Porque, olha, é assustador alguns números que a gente vai ver, viu? Então, bora começar com EOFC Corinthians. E vamos, então, começar com a primeira notícia do dia. Ó, com a pausa no Brasileirão para o Mundial de Clubes, o Corinthians definiu o seu cronograma de intertemporada. O time vai ter 15 dias de folga total. É tempo para refletir em muita coisa, ao mesmo tempo que um descanso merecido, talvez. Quero saber a opinião de vocês para a turma que não foi pro Mundial. Seguido de uma retomada suave nos treinos com um forte foco na preparação física, na regeneração e ajustes táticos. Mas, ó, tem uma coisa importante aí, viu? Essa é uma preparação estratégica, com um retorno planejado para o final de junho, antes do reinício do Brasileirão. É uma boa hora para recarregar as energias, voltar com sangue nos olhos, porque o Timão tá precisando. Tá bagunçado dentro e fora de campo. Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Espero que coisas boas cheguem para o nosso Timão. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar do Jorge Henrique, que está de volta no Corinthians, mas calma, gente. Apesar da boa forma, parece outros jogadores aí que estão muito melhores, parece que depois que aposentam, mas ele não voltou a jogar oficialmente pelo Corinthians, não. Acho que isso vocês sabem, né? Mas Jorge Henrique está de volta num amistoso histórico pelo Corinthians, que confirmou hoje o retorno dele para o clássico Reencontro de Gigantes, um amistoso festivo contra jogadores do Boca Juniors. Por que é importante essa notícia? O ex-craque fez história no Timão, né? E esse evento promete trazer essa nostalgia, essa emoção, sentimentos bons, coisas que a gente está precisando dentro do Timão. Ele entra em campo junto com outros ídolos do passado, celebrando a história do clube, né? Agora, já tem corintiano animado, lembrando os gols, as jogadas incríveis do Jorge Henrique. Vai ser um show, mas é bom para a gente manter, né, essa energia, essa vibe positiva, pensando que lá para o final de junho, depois de 15 dias de folga total para o elenco, a gente espera aí que engatem, né? Acho que é a primeira marcha rumo a uma melhora no elenco. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Agora, outra coisa. Antes da gente ir para a terceira notícia de hoje, eu quero saber de vocês, fiel. O que vocês estão achando das notícias? Deixa o like, deixa a sugestão de vocês aqui para a gente ir melhorando a cada vídeo. Canal novo sabe como é, né? A gente precisa da ajuda de vocês para melhorar. E óbvio, quanto mais notícias a gente tiver aqui relevantes para nós corintianos, eu vou trazendo para vocês aqui, tá bom? Então, agora vamos falar da terceira notícia de hoje. E a terceira notícia é que, ó, o Memphis está frustrado, viu? E cobrou geral, mas calma, sem climão. Mas ele reconheceu o desempenho do time
que falta com o básico do esporte para quem quer ser campeão, né? Quer vencer. E o Corinthians não está vencendo. Ele não escondeu a insatisfação nas redes sociais, não, viu? E admitiu que é evidente que precisa melhorar. Ao mesmo tempo que a gente acha meio óbvio, né, que os jogadores têm que achar isso, não é tão óbvio de um jogador ir na rede social, do tamanho que ele é, sabendo que vai repercutir lá na seleção da Holanda. Ele tá falando isso e ele postou que é evidente que precisa melhorar o desempenho do time, especialmente depois de 3 jogos sem vencer. Eita, nós, né? O que vem por aí, né? O camisa 10, nosso camisa 10 está focado na temporada e defendeu o trabalho coletivo intenso. Ufa, sem climão em algum comentário de talvez uma saída precoce, sendo que o contrato dele é até o fim do ano que vem. O impacto tático nisso, né? Sem vencer, o time entra em alerta. E a autocrítica do Depay, porque ele falou sobre ele, muito sobre ele, traz uma seriedade para o ambiente e pressiona a turminha toda do elenco para ver o que está dando errado, né? Não dá para colocar a culpa só nas costas de treinador, não, hein, fiel? Vocês sabem disso. Então, quando o Memphis Depay comenta algo sobre o desempenho do time, fazendo também uma crítica sobre ele mesmo, o cara tá levando a sério, o cara quer ganhar, né? Como todo bom competidor. Agora vamos falar então da quarta notícia de 5 de hoje, né? E não esquece de deixar o seu like. E olha, a quarta notícia é sobre parar, recuperar e focar no melhor desempenho. Eita, nós! Mas, ó, no ano, Yuri e Depay, deixa eu falar para vocês, hein? Eles têm números impressionantes. E essa nem é a quinta notícia que fala sobre as estatísticas, ó. O Yuri e o Depay, gente, estiveram praticamente em campo só 20% do tempo juntos. Vocês já tinham pensado nisso? E destacando também, né, dessa ausência nos outros 80% do tempo deles juntos, destacando lesões, suspensão, que acabaram afetando da dupla estar junto em campo por maior tempo, maior porcentagem. Sobre o Yuri Alberto, ele entrou em campo em 35 jogos, fez 13 gols, enquanto o Depay fez 28 jogos e fez 6 gols, deu 10 assistências. Se quer estabilidade no ataque, o Timão precisa retomar com o ritmo deles, jogando juntos, porque daí é outra história, é outras ideias, né? Como a gente fala, ó. A comissão técnica deve, inclusive, pensando nisso, em ter os dois juntos, jogando por mais tempo, deve equilibrar a preparação física com a gestão de carga nos treinamentos para manter os dois à disposição juntos com maior frequência, né? Para os dois tendo a mesma carga, tudo certinho, vamos resumir em bom português, deixar os dois no mesmo nível. Tanto tático, técnico, físico, deixa eles certinho, estaca zero. E deixando na estaca zero, aí os dois estão sempre aptos para jogarem juntos e não um machuca e o outro tá bem e vice-versa. Então, essa é uma boa notícia dessa pausa de 15 dias que eles vão ter de folga e na hora de voltar para os treinos, Memphis Depay e Yuri Alberto vão ter esse treinamento mais específico para poderem voltar a jogar juntos. Lembrando que Yuri Alberto fica provavelmente até fim de agosto sem jogar. Essa é a primeira previsão. Se tiver atualizações, eu trago para vocês. E para fechar o dia de hoje de notícias, é a nossa quinta notícia aqui, são as estatísticas de outro nível que envolvem Yuri e Depay. Sabe aqueles números que impressionam? Pois é, Yuri Alberto e Depay têm a melhor média ofensiva já vista no Corinthians nesse século. Sim, nos últimos 100 anos. O que isso quer dizer? Que entre gols e assistências por partida, eles são líderes disparados. O time depende demais deles. E daí é o gancho da notícia anterior, né? Eles jogaram juntos só 20% do tempo e já tem a melhor média ofensiva do último século.
o que pressiona ainda mais a dupla, não só o time, o treinador, a dupla tem que jogar mais junta. Nos bastidores, os estatísticos do clube estão monitorando cada movimentação tática deles atrás desses novos números para liberar ainda mais o setor ofensivo, poder estudar mais e colocar principalmente, gente, pelo amor de Deus, esses dois precisam estar juntos em campo jogando por mais do que 20% do tempo. A sintonia, inclusive, rendeu frutos financeiros que, olha, enquanto os números de média ofensiva são muito bons, os financeiros, se for bom, é só pro bolso do Depay. Sabe por quê? Com a assistência do Depay pro Yuri no jogo contra o Internacional, por exemplo, o Memphis ativou um bônus de R$1.575.000, porque é uma das coisas que está prevista em contrato. Ele já acumula 25 participações em gols, sendo 12 gols e 13 assistências em 38 jogos. Isso já rendeu, sabe quanto para ele? 4,7 milhões em premiações esse ano. E aí é um ponto de reflexão, né? É um investimento caro. Jogando em 20% do tempo só dentro de campo junto com o Yuri Alberto. Traz o retorno dentro de campo, ok, com gols, força ofensiva, assistência. Mas, gente, vamos refletir aqui. Olha a situação que o nosso time tá. Resta saber se isso é sustentável, se a fase ruim continuar a merda que tá, em bom português. Então, se a fase continuar ruim, o Corinthians não tem essa grana toda para manter Depay, não. E ele pode sair antes do previsto. Isso é um raciocínio lógico para se pensar. Isso não é um rumor, isso é um raciocínio lógico. Vai faltar dinheiro. Olha a situação que está o nosso clube atualmente. Então, vamos ver o que vai dar. Voltando, né, no ponto. Memphis Depay e Yuri Alberto jogaram só 20% do tempo juntos. Imagina o tamanho do estrago se eles passarem a jogar o dobro disso, 40% do tempo juntos. Aí é um cenário dos sonhos, né? Bom, essas foram as notícias de hoje, mas calma, não sai desse vídeo. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, uma coisa não, para mostrar para vocês. Vamos ver como é que tá a classificação do Corinthians no Brasileirão e os próximos jogos. O Corinthians visita o Grêmio nessa quinta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite. A transmissão é pelo canal Premier. E tá aí, ó, a classificação do Timão nesse exato momento. 11ª colocação, torcendo para não cair muito e torcendo para melhoras, principalmente no climão que tá fora de campo, né? Até me comentem aqui, viu, torcida? Eu quero saber, se vocês querem saber de notícias extra-campo, notícias que são da parte política do Corinthians, comentem se vocês querem saber isso, se é perda de tempo, se é uma coisa que vocês não são muito interessados, porque o que eu quero muito é trazer conteúdo que vocês queiram assistir do começo ao fim aqui no EOFC Corinthians. Beleza? Então é isso. Tá aí a tabela, os próximos jogos, também a classificação do Corinthians e agora a tela final, que é onde eu espero muito que você tenha chegado até aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até amanhã com mais EOFC Corinthians. Um beijo e tchau!